Vamos ver agora o processo isovolumétrico. Tem outros dois nomes, isocórica ou transformação isométrica. O nome já diz, o volume é que vai permanecer constante e vamos analisar a equação. PV igual a nRT. Eu sei que o volume não muda, ele é igual. O número de mols também não. E o R é sempre constante, ele é sempre igual. Eu tenho então que se eu mantiver o número de mols e o volume constante, então para N e V constantes, o que a gente vai ter? Que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Logo, no processo isovolumétrico, se a temperatura aumentar 3 vezes, a pressão aumenta 3 vezes. Tá, e os gráficos? O primeiro é tranquilo. Gráfico de pressão por volume. Olha, a pressão pode subir ou descer, mas o volume não. Então, o gráfico vai ficar um treco assim, ó. É um gráfico esquisito. Repare que o volume pode subir ou descer. Desculpa, a pressão pode subir ou descer, mas o volume nem para a direita, nem para a esquerda. Jacques, e a temperatura? Lembra da técnica das isotermas fantasmas? Se eu fizer hipérboles aqui, ó, se tiver uma seta subindo, a temperatura aumenta. Se tiver uma seta descendo, a temperatura diminui. E o gráfico de pressão por temperatura? É esse que eu quero que você guarde. Porque esse aqui quase todo mundo acerta. Mas eu só vou acertar esse daqui se eu souber aquela matemática do comecinho da aula. Pressão e temperatura, se são grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta inclinada passando pela origem. Na prática, não existe um gás de pressão zero, por isso que eu não faço a reta chegando na origem propriamente dita. Bom, o processo isotérmico é um dos mais ricos que a gente tem para falar em sala de aula, porque tem vários aí no cotidiano. Vamos começar, por exemplo, quando você dá um tiro na arma de fogo, o que nós temos? Você tem uma cápsula cheia de pólvora e o projétil, ele é encaixado aqui assim, ó. Você não consegue pegar uma bala de revólver e com a mão arrancar isso aqui. Na hora que você dá o tiro, aquela parte de trás da arma, que é bem fininha, chamada cão da arma, bate aqui atrás, tem uma espoleta aqui dentro que faz a pólvora queimar. E aí o que nós temos agora? A pólvora vai se queimando e convertendo em gás carbônico. Lembra, né, que na combustão de um objeto você vai produzir um gás? E aí, se você pega PV igual a nRT, o que está acontecendo aqui dentro à medida que vai queimando a cápsula? O processo é extremamente rápido aqui, né? O R não muda. A temperatura lá dentro aumenta. O que acontece com o número de mols? Repare que o número de mols vai só aumentando. À medida que eu vou queimando pólvora, o número de mols aumenta. Só que o volume da cápsula não muda. Eu tenho aqui um processo isotérmico. Logo, a pressão aumenta porque o número de mols e a temperatura lá dentro aumenta. A pressão aqui dentro vai ficar tão grande que vai ser suficientemente forte para arrancar o projétil. Aliás, é tão forte que esse projétil sai com velocidades altíssimas, o que faz a capacidade da arma matar é exatamente a energia que eu tenho para liberar nesse projétil aqui é muito grande. Na verdade, gente, qualquer explosão é assim. Os chineses, né, que foram os inventores da pólvora, segundo os historiadores, eles começaram mexendo com pólvora para mexer com coisas da feitiçarias, aqueles negócios lá de crenças que o mundo antigo tinha. Até que um dia alguém descobriu que com aquela pólvora dava para machucar gente. Como é que eles faziam lá os feitiços deles? Eles pegavam a pólvora e colocavam dentro de coco seco. E aí botava fogo e espantava os espíritos. Até que um dia alguém machucou. E alguém viu aqui e falou, opa, isso aí dá para matar meu inimigo, dá para machucar a gente. E o que é um coco cheio de pólvora? Uma granada cheia de pólvora. É um processo processo isovolumétrico. Tranquilo?
Um outro que eu acho muito legal, e esse eu quero que você anote aí. A física da panela de pressão. Quando a gente está usando uma panela de pressão, o que nós temos? Ó, você tem aqui o corpo da panela, a tampa da panela, ela é meio esquisita, né? Ela encaixa por debaixo, ela entra aqui assim, né? E tem essa parte. Aqui em cima tem uma válvula, né? Aí tem uns furinhos ali. O que acontece? Você botou a água ali dentro, ligou o fogo, o cara está recebendo calor e a água vai fervendo. À medida que a água ferve, você não vai aumentar o número de mols aqui dentro? Acontece que o volume aqui permanece constante. Vamos considerar que toda a água já vaporizou. Então você tem agora só vapor da água aqui. Se a gente pega PV igual a nRT, a temperatura está aumentando. O volume não muda. Vamos considerar que o número de mols já não muda mais. Todo mundo já vaporizou. O R também é constante. A pressão vai aumentar. E aí o que ocorre? Por que o alimento vai cozinhar mais rapidamente numa panela de pressão? Você não aprende lá na química e também na física que quanto maior a pressão, maior é o ponto de fusão e de ebulição? A gente sabe que a água ferve a 1 atm, ferve a 100 graus Celsius a 1 atm, que é no nível do mar. À medida que eu vou subindo, a pressão vai diminuindo e a água vai fervendo, tipo 99, 98 graus Celsius, por exemplo. Em Belo Horizonte eu sei que ferve a 98 graus. Bom, e aí? O que nós temos agora na panela de pressão? Não tem uma válvula lá em cima? Repare que se a pressão foi aumentando, e por algum motivo qualquer isso aqui entupir, você concorda que eu tenho uma bomba na cozinha? No passado, inclusive, várias panelas explodiam e estraga completamente o fogão, tem que jogar fora. Quem está perto sai muito machucado. Hoje isso não acontece mais porque toda panela de pressão vem com duas válvulas. Essa que você já conhece, e na tampa você vê que tem um pontinho lá, parece um botãozinho, amarelo, vermelho, dependendo da marca. Essa é a segunda válvula, que é a válvula de segurança. Se essa entupir, a outra será acionada. Mas então, vamos voltar aqui. À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta. E a pressão aumenta, a pressão aumenta. Até que chega uma hora que a pressão é tão grande. Vamos olhar agora aqui, ó, na tampa. O que está acontecendo na tampa? Então, vamos fazer agora essa tampa maior. Aqui está aquele caninho onde vai estar a válvula. E aqui está os furinhos. Se você pegar aquela válvula, ela é relativamente pesadinha. Ou seja, essa válvula tem peso. Vamos colocar aqui, ó. Essa válvula tem um peso que aponta para baixo. À medida que o vapor d'água vai exercendo pressão, ele vai subindo por aqui, né? Ó. E vai aplicar uma força nessa válvula. Se a gente olhar a válvula mais de dentro, ela tem tipo isso aqui, ó. Existe uma área interna aqui, o vapor d'água vai bater aqui e vai aplicar uma força de baixo para cima. À medida que, lembra lá da hidrostática, pressão não é a força dividido pela área? Então eu tenho que a força é a pressão vezes a área. Essa área interna da válvula é constante. Ela é sempre igual. À medida que a pressão aumenta, a força que o vapor exerce na tampa vai aumentando. Quando a força for maior que o peso dessa válvula, a válvula levanta e aí o que ocorre? Começa a ter o vazamento. Ué, mas e daí? Por que isso é bom? Ué, volta para a equação. PV não é igual a nRT? O fato de simplesmente abrir a válvula não modifica a temperatura. Não mexe no R. O volume da panela não muda.
Só que agora está ocorrendo o quê? Um escape de moléculas. Está havendo um vazamento. O número de mols dentro da panela diminui. Logo, a pressão diminui e essa panela nunca vai explodir. Cai a válvula. Se tiver água ainda para ferver, beleza. Vai produzir mais moléculas aqui dentro de vapor, ou como o fogo está ligado, a temperatura vai aumentando, temperatura aumenta, pressão aumenta, se a pressão aumenta, a força sobre a válvula aumenta, até que supera o peso da válvula e vaza de novo, até que chega num processo que fica quase contínuo. Entendeu a questão? Isso ainda não caiu no Enem, cara. Essa física da panela de pressão é uma coisa que seria importante você saber, tá bom? Para encerrar, existe uma outra transformação super legal, que essa até já caiu em vários vestibulares. Você já notou que quando você abre o freezer ou a geladeira e fechou, nossa, esqueci de pegar uma coisa, se você for abrir a porta da geladeira, você nota que ela está travada, o que está acontecendo? Vamos pensar o seguinte, imagina que esse estúdio seja uma geladeira. Está tudo gelado aqui, os alimentos, as paredes estão geladas, aí alguém vai, abre a porta, pega algum alimento e vai embora. Na hora que ocorre a abertura da porta, o que vai acontecer? Não vai entrar um novo ar aqui, com temperatura ambiente lá de fora? Fechou a porta. O que acontece com esse ar que está aqui dentro? Ora, esse ar está quente, mas a parede está gelada, os alimentos e as coisas dentro da geladeira estão geladas. Esse ar quente sofre um choque térmico e ele sofre uma queda na sua temperatura. E daí? Se você pega a equação PV igual a nRT, olha o que vai acontecer então. Repare, a porta já está fechada. A temperatura do ar quente cai por causa do choque térmico. Como o volume da geladeira não muda, o número de mols já é constante porque eu fechei a porta e o R é constante, a pressão dentro da geladeira vai diminuir. Agora pensa, se a pressão aqui dentro cai, lá fora o ar quer entrar à força, porque a pressão de fora é maior que a pressão de dentro. Vem a atmosfera e meio que abraça a geladeira, travando a porta. Aí se você for tentar abrir, você não consegue. Mas eu consigo abrir de um jeito. Todo mundo sabe, você enfia o dedo na borracha, puxa, e você escuta um barulho. Esse barulho é porque está entrando novas moléculas. Pega, olha, gente, sempre trabalhe com a equação. Na hora que eu puxo aquela borracha, entram novas moléculas. O número de mols dentro da geladeira vai aumentar. Como o volume da geladeira não muda, nem a temperatura e nem o R, a pressão dentro vai aumentar. A pressão que estava abaixo da pressão externa, com as novas entradas de moléculas, fica igual da atmosfera, a porta fica livre e você consegue abrir. Essa questão já caiu, inclusive, no nível matemático. Vamos fazer essa daí? Um freezer desligado possui pressão interna de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Ao ligá-lo na tomada, ele resfria para menos 18 graus Celsius, mantendo sua porta sempre fechada. Qual será a nova pressão interna? Bom, então ele criou a seguinte situação. Você tem um freezer desligado, e que após ser ligado, a temperatura lá dentro vai cair. A temperatura era de 27 graus Celsius e foi para menos 18 graus Celsius. Tá, e agora, o que eu faço? Bom, o fato de eu pegar o freezer e enfiar na tomada, mexe no volume do freezer? Não, é um processo isovolumétrico. Então aqui, ó, em 1, é o freezer desligado. E agora aqui ele está ligado. O enunciado falou que a pressão aqui dentro era de 1 atm. Qual será a pressão nessa nova situação? Bom, pivete 1 é igual a pivete 2. Como o volume do freezer não muda, corta os V's. Pressão 1 atm dividido pela temperatura. Você já está esperto, né? Não pode ser Celsius, tem que passar para Kelvin. Isso dá 300 Kelvin.
Isso é igual pressão em 2 com ele ligado. Não sei, temperatura. 273 menos 18, isso aqui é 255 Kelvin. Faz as contas, isso dá 0,85 atm. Ou seja, a pressão que valia 1 agora caiu 15%, né? 0,85. Tranquilo esse processo? Então, gente, nós vimos 3 transformações: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Só que tem aluno que, como a gente só fala isso em sala, você acaba sendo induzido a pensar que só tem esses 3 processos. Não, tem outros. Tem um que a gente vai ver mais na frente, que na química não é visto, que é o processo adiabático ou transformação adiabática, mas eu gosto de ser um pouco mais genérico. Eu vou chamar de transformação isonada, aquela em que ninguém vai ficar constante, nem a pressão, nem o volume e nem a temperatura. Olha o exemplo que eu estou criando aqui. Eu tenho um balão que vai receber calor. O que vai acontecer? Vamos por partes. Você concorda que quando esse balão recebe calor, ele esquenta? Então a temperatura aumenta. Como o balão ele tem uma elasticidade relativamente limitada, ele não se expande com muita facilidade, de forma que a gente sabe que a pressão lá dentro acaba também aumentando. P aumenta. Só que o balão ele fica levemente inchado, né? Você nota que o volume aumenta. Vamos pensar o contrário. Aliás, uma experiência que você pode fazer em casa. Pega um balão e coloca dentro da geladeira, depois volta depois de meia hora. Você vai notar que o balão vai ficar murcho. Ele vai estar mais frio, a temperatura vai diminuir, a pressão dentro do balão vai diminuir e ele vai ficar menor, o volume diminui. Que transformação que é essa? Não é nem isotérmica, nem isobárica, nem isovolumétrica. Eu chamei de transformação isonada. Como é que pode vir um gráfico desse negócio? E é isso que eu gosto de chamar a atenção aqui, ó. O gráfico de pressão por volume. Estou inventando, tá? Nem sei se é esse gráfico aqui. Provavelmente nem seja, mas se eu der esse gráfico aqui, se aparecer isso em prova, podemos afirmar que fica constante. Eu te garanto que o aluno vai ver isso aqui, ó. Ah, peraí, a seta indica que a pressão aumenta e que o volume aumenta. Então se a pressão mudou e o volume também mudou, então a temperatura não deve estar mudando. Então esse processo é isotérmico. Ridículo, né? Você sabe que no processo isotérmico tem que ser uma hipérbole. Aliás, lembra da técnica das isotermas ou hipérboles fantasmas? Se eu fizer aqui várias hipérboles, o que nós temos? Pressão aumenta, volume aumenta e a temperatura também está aumentando. Tranquilo? Vamos encerrar esse conteúdo então agora numa questão bem abrangente, onde eu vou misturar tanto o conteúdo de equações quanto os de gráficos. A pergunta é a seguinte: um gás sofre 3 transformações seguidas conforme o gráfico pressão versus volume. Converta-o em um gráfico volume versus temperatura e pressão versus temperatura. Então, vamos identificar cada transformação e como que ficaria o esboço desse gráfico nessas duas situações diferentes. Tenta, pausa o vídeo, resolva e vamos ver se você acerta aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? Vamos analisar cada uma. Deixa eu apagar isso aqui. O que eu tenho em A? Que a pressão é constante. Então eu sei que a transformação é isobárica. O que eu tenho em B? Uma curva em cima de uma hipérbole. Para ser em cima de uma hipérbole, é porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, essa transformação só pode ser isotérmica. E a última, o volume, ó, não muda. E a pressão aumenta. Transformação isovolumétrica. Então, tá bom. Como que fica o gráfico de volume por temperatura? No primeiro, você vê que a pressão é constante, mas a seta indica que o volume aumenta. Ué, gente, se o volume aumenta,
subindo ou descendo aqui. Ah, mas e a pressão? Não tem. Então, como é que eu vou fazer? Vai para PV igual a nRT. O que a gente sabe? PV igual a nRT. Ah, e daí? Se a transformação é isobárica, a pressão é constante, o número de mols não muda e o R também não. Então, eu tenho que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ah, mas espera aí, o gráfico não é de volume por temperatura? Grandezas diretamente proporcionais, o gráfico tem que ser uma reta inclinada passando pela origem. Então, eu já começo com um gráfico que é assim. Tá, mas e a seta? É subindo ou descendo? A seta indica que o volume aumenta. Quando o volume aumenta, a temperatura aumenta. Volume aumenta subindo aqui essa seta, né? Beleza, essa é a transformação A. B, isotérmica. Ora, na transformação isotérmica, a temperatura é constante, só que a temperatura está no eixo X. Ó. Então, a temperatura não pode mudar. A questão é, vai subir ou vai descer? A seta está indicando que a pressão diminui e que o volume aumenta. Eu não preciso nem da equação, que aqui eu já tenho o volume. Então, o volume aumenta, é subindo aqui assim. Entendeu? E na última, o volume é constante e o gráfico tem volume. O volume fica constante, não é na horizontal aqui assim, ó. E aí, vai para a direita ou para a esquerda? A seta indica que a pressão aumenta. Não tem pressão aqui. Então, vamos analisar. PV igual a nRT. Se eu sei que o número de mols não muda, nem o R e nem o V, então eu tenho que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A seta está indicando que a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Então, eu tenho que ter um volume constante com a temperatura aumentando. A temperatura aumenta para a direita. Então, eu tenho o gráfico nesse formato. Então, aqui teria a transformação A, B e C. Se você errou, tenta essa aqui agora. Como é que ficaria o gráfico de pressão por temperatura? Bom, então vamos lá. O gráfico, inicialmente, é de pressão por volume. A pressão é constante, então aqui começa fácil. Pressão constante. Aliás, essa seta é para a direita mesmo? A seta indica que a pressão é constante e o volume aumenta. Já fizemos a análise. Quando o volume aumenta, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta para a direita. Então, beleza, é isso mesmo. E depois, seguida por uma transformação isotérmica. Temperatura constante é aqui, ó. Sobe ou desce? Como a seta indica que a pressão diminui, o gráfico tem pressão diminui assim, ó. Então fica aqui. Há uma temperatura que não muda. E por último, o volume é constante. Não tem volume aqui. A seta indica que a pressão está aumentando. Mas como é que eu vou indicar volume constante aqui? Você tem que ir para a equação. Já descobrimos que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O gráfico não é P versus T, então o gráfico tem que ser uma reta inclinada passando pela origem. Então, ó, lá na origem e aqui a seta, ó. Jacques, como é que você sabe que é subindo? Em C, a pressão aumenta. A pressão aumenta, é subindo. Então, você tem aqui A, B e C. Por último, nós veremos na termodinâmica as chamadas transformações cíclicas. É uma sequência de transformações onde você tem uma volta completa. Então, estou te dando aqui uma transformação cíclica. Gráfico de volume por temperatura. Faz o esboço para mim disso num gráfico de pressão por volume. Como é que ficaria? Pausa o vídeo e tenta. Vamos lá. O que nós temos aqui? Em A, o volume é constante. Então, a transformação é isovolumétrica. Ó, eu tenho volume aqui. Volume é constante.
É na vertical. Então já tem algo assim. Subindo ou descendo, a seta indica que a temperatura aumenta. Não dá para saber muito sobre temperatura. Então vamos para a equação. Se ela é isovolumétrica, PV igual a nRT. Temos que o volume não muda, nem o número de mols e nem o R. Eu tenho que P e T são grandezas diretamente proporcionais. A seta indica que a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. A pressão aumenta é subindo aqui. Beleza? B. O volume está diminuindo e a temperatura. Só que, olha que importante, está mostrando uma reta inclinada passando pela origem. Eu tenho que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Quando é que eu tenho essa relação? Então, vamos pensar. PV não é igual a nRT? Quando é que V e T serão diretamente proporcionais? Quando a pressão for constante, o número de mols e o R, que é sempre constante. Então, em B, o processo é isobárico. Se é isobárico, então pressão constante. Fica assim. Tá, para a esquerda ou para a direita? A seta indica que o volume diminui. Como aqui tem volume, o volume diminui para cá. Para finalmente, em C, o volume aumenta e a temperatura está constante. Como é que eu coloco a temperatura aqui? O gráfico é de pressão por volume. Lembra que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais na transformação isotérmica? Então, o que eu tenho agora? Uma hipérbole. Se eu fizer a hipérbole aqui assim, ó. Para onde que vai estar essa hipérbole? Eu vou subir ou vou descer com ela? Bom, a seta indica que o volume aumenta. O volume aumenta para a direita. Então, ó, fecha um ciclo também. Então, aqui ficou A, B, C. Jacques, a pressão realmente tem que diminuir? Pressão e volume não são inversamente proporcionais? Se a seta indica que o volume aumenta, a pressão diminui. Bateu, ó. A seta aqui indicando que o volume aumenta e a pressão diminui. Beleza? Então está encerrado o tema transformações gasosas.